nada como uma corridinha para poder dar aquela disposição, inclusive para gravar aí os vídeos que eu tava devendo aí sobre especialidades médicas. Agora eu acho que vai dar uma chuvada boa aqui, vai começar a chover, mas antes de começar qualquer chuva, geralmente ela se anuncia, né? Começa a ventar, mesmo aquelas chuvas de verão que dão assim meio que quase que de uma hora para outra, mesmo elas se anunciam um pouquinho antes para poder o céu desabar, né? E o mercado médico, ele não é diferente não. Toda vida que está mudando, toda vida que surge alguma oportunidade, elas não surgem assim do nada, ou quase nunca surgem do nada. E também quando o mercado começa a ficar pior, ele começa a dar sinais, ele começa a dar algumas dicas pra gente poder se mexer. Bom, mas agora, indo direto ao assunto aí proposto, no tema proposto aí para esse vídeo, será que a inteligência artificial tem a capacidade de substituir os médicos lá na radiologia? Será que o radiologista, a figura do radiologista corre risco de ser substituída pela inteligência artificial, pela telemedicina? Bom, se a gente for pensar naquele gráfico que eu mostrei lá quando a gente falou de psiquiatria, quanto menos dependente de relações humanas e quanto mais baseadas em padrões, em repetições, for uma especialidade, maior o risco que ela tem de mercado aí de repente perder espaço para telemedicina ou para inteligência artificial. Então, sendo bem claro e bem direto, sim, isso tem um potencial realmente de causar um impacto aí no mercado de trabalho dos radiologistas. E eu até acho que isso já está acontecendo, né? Mas será que então vale a pena ainda fazer radiologia? Ou se você gosta de radiologia, vale a pena assim, de repente desistir de tudo que de bom também que a especialidade tem a oferecer? E quando a gente fala de radiologia, você vai ver que é o mesmo perfil de cara que gosta de dermatologia, que gosta de oftalmologia, né? A gente pensa sempre em qualidade de vida, em um dia a dia assim menos desgastante, com menos assim, bom, eu ia dizer um pouco de daquela agressividade da sala vermelha, um pouco menos daquilo ali, mas assim, a especialidade de radiologia ela é rica, né? E como eu vou falar daqui a pouquinho, existe a rádio intervencionista que tem suas qualidades, tem suas chaves aí e tem também suas dificuldades e seus desafios, né? Mas, a meu ver, tem risco sim, mas ainda é uma baita especialidade, é uma especialidade boa para os extremos. Como assim para os extremos? Bom, dois extremos que a gente tem da radiologia, né? Você tem aquele cara que simplesmente vai fazer ultrassom e vai numa área periférica da cidade para poder fazer ultrassom numa clínica popular, ou vai para o interior, coloca um equipamento de ultrassom, de repente até no seu próprio carro, e leva lá para passar amanhã, uma tarde fazendo ultrassom e volta aí com o bolso bem recheado. E tem também aquele outro extremo da radiologia, que é aquele cara que vai fazer rádio intervencionista, que vai tratar lá sei lá, um AVC dentro de uma unidade terciária, dentro de um hospital altamente especializado. E eu acho que a chave da especialidade está justamente nesses dois extremos, né? Para fazer mais do mesmo, talvez eu não encararia não, mas aí são, novamente, opiniões pessoais minhas, opiniões de quem não é radiologista, então é a opinião de uma pessoa que não está vivendo o dia a dia da radiologia. Começando aí pelo extremo mais simplório, né? Esse cara que eu falei que simplesmente compra um aparelho de ultrassom e vai viver disso, vai fazer só isso da vida, né? Ele realmente tem um risco de ser substituído pela inteligência artificial. Ele tem um risco, por exemplo, de mercado, por exemplo, existe a possibilidade de pessoas, de repente, a milhares de quilômetros de distância, simplesmente laudarem alguns exames que são feitos aí por um técnico, não necessariamente ultrassom, né, mas de repente outros exames, e isso acaba meio que pressionando o valor do trabalho desses caras para baixo, né? Isso é também bem verdade, que se você for depender só de ultrassom, é uma coisa que tem baixo valor agregado, diferente, por exemplo, de cirurgia, de exames de maior complexidade, né? Então você vai estar colocando o teu ganha-pão, ou de repente a maior parte dos ovos da tua cesta, numa coisa que tem baixo valor agregado. E também é fato que ela pode acabar saturando com o tempo, né? E aí é um risco que essas pessoas correm, mas
Da mesma forma que quando a chuva não começa a chover na mesma intensidade em todos os lugares, cara, primeiro, não vai ser tão rápido que isso vai acontecer, né? Então, essas mudanças na medicina, elas não acontecem tão rápido. Eu falei lá na anestésio que se eu tivesse feito anestesiologia há um pouco mais de 10 anos atrás, talvez eu já tivesse muito bem posicionado no mercado de trabalho e as coisas que eu achei que fossem acontecer, até podem acontecer, mas se elas acontecerem 25 anos depois, eu não vou estar mais afetado aí por essas alterações do mercado de trabalho. Da mesma forma, na radiologia, as coisas podem não acontecer tão rápido e não vão acontecer de forma igual em todos os lugares. Então, lá em São Paulo, talvez, as coisas vão acontecer muito mais rápido do que no interior de Pernambuco. Então, ainda vão sobrar alguns espaços, ainda vai ter muito espaço para você correr da chuva, né? Então, ainda vai ter algum espaço para esse cara que simplesmente quiser fazer o básico, quiser fazer um modelo de negócio que já está validado, uma coisa que já está consagrado pelo uso. Se você não quiser reinventar a roda, cara, conheço muita gente da minha geração que está muito, mas muito bem de vida e conseguiu resolver a vida dele simplesmente fazendo isso, o feijão com arroz. Pegar um ultrassom e fazer ultrassom em algumas cidades e em algumas clínicas populares. Lá no outro extremo, a gente tem aquele cara que vai fazer radiointervencionista, aquele cara que vai trabalhar com uma complexidade muito maior. Então, ele vai fazer um trabalho que é bem diferente daquele cara que simplesmente faz ultrassom. E eu acho que esse outro extremo também pode funcionar. Então, esse outro polo também pode dar muito certo no mercado ainda. Por quê? Porque tem alto valor agregado. Não são exames baratos, então, por mais que ele faça menos procedimentos, ele vai ser muito bem remunerado. Além disso, você tem uma mão de obra mais escassa. Você não tem tanta concorrência nessa seara aí. Então, por mais que seja mais vinculado a grandes centros, né? E essa é uma das dificuldades da radiointervencionista. Você simplesmente não pode ir para uma cidade pequena. Se a tua ideia é, eu quero voltar para a cidade lá dos meus pais ou a minha cidade interior, talvez não funcione tão bem, porque é muito dependente de tecnologia. Então, se você se afasta dos grandes centros, você não vai ter mercado de trabalho para atuar. Além disso, pelo mesmo motivo, é muito mais difícil, quase impossível você ser um lobo solitário na rádio intervencionista, como por exemplo o cara do ultrassom. Ele não depende de muita gente, ele pega o ultrassom dele e pode fazer a carreira dele sem depender de terceiros. Rádio intervencionista, não, depende de um investimento alto, de um centro alto e de um fluxo de pacientes que seja gerado para esse cara, que ele sozinho não consegue gerar. Então, é praticamente impossível você ser um lobo solitário na rádio intervencionista. Além disso, da mesma forma que você tem menos concorrência, você tem menos postos de trabalho. Então, esses postos de trabalho corre-se um risco de rápida saturação, né? A medicina, você tem uma enxurrada de novos profissionais entrando em todas as áreas. Então, se você tem um mercado que é um pouquinho menor, a chance desse mercado saturar mais rápido é maior nessas áreas que tem um mercado um pouquinho mais restrito, como é o caso da rádio intervencionista. E por fim, é uma área de intersecção. Como assim uma área de intersecção? Essa parte de intervencionista, você tem o cara da neuroclínica que faz, você tem o cara da neurocirurgia que faz e tem o cara da rádio intervencionista. Então, toda vida que você tem um terreno que é de ninguém, ele é um terreno que também é terreno de todo mundo. Então, tem essa dificuldade, não é uma área que é tão fácil de entrar, então de certa forma isso ajuda a rádio intervencionista, porque o cara lá do ultrassom, você tem hoje o curso de fim de semana de um cara que de repente terminou a faculdade no final do ano e fez um curso aí de final de semana e que pode fazer a mesma coisa que você, de repente, fazendo uma residência de radiologia e comprar um ultrassom e fazer ultrassom e concorrer com um cara que tem residência ou título lá pela Associação Médica Brasileira. Bom, então essas são minhas opiniões e, como eu falo sempre, são opiniões de alguém que não é radiologista, não é anestesiologista. Então eu posso estar quadradamente, redondamente equivocado, mas são coisas que você tem que pensar antes de tomar a sua decisão aí de escolher para que lado você vai no mercado, no vasto e amplo mercado da medicina, tá? Então, por fim, eu convido que, se você gosta desse tipo de informação, se inscreva aí no canal e se você conhece alguém, se de repente você gosta desse vídeo, é bem provável que pessoas que estão na mesma fase que você também curtam esse tipo de informação, então encaminha esse vídeo aí para eles. Então, era isso aí que a gente tinha para falar. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal.